Está começando mais um episódio de Codecast. O nosso episódio de hoje é sobre empreender em casal, marido, esposa que são sócios. Quais são as principais armadilhas para você que tem sócio que é marido ou esposa? Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Seja muito bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, é muito engraçado porque a gente se inspirou para gravar esse estudo de caso, não, esse podcast, porque centenas de estudos de casos que a gente já gravou e estão lá dentro do nosso site, grande maioria, ou muitos deles, empreendem em casal. Às vezes a mulher é a figura à frente do negócio, o marido cuida dos bastidores, ou o contrário, mas sempre tem uma casadinha ali e a gente acabou se empolgando e viu padrões que a gente viu que funcionam e a gente vai trazer aqui alguns aprendizados e armadilhas empreendendo em casal. Exatamente, tem coisas que são muito interessantes, que ajudam muito, provavelmente você sabe muito melhor do que a gente como é a rotina de empreender em casal, mas por outro lado também tem algumas armadilhas que podem impedir o crescimento da empresa, a gente vai poder compartilhar bastante aqui dentro. E pode deixar que a gente não vai falar aquele tipo de coisa, mas você tem que separar o profissional do pessoal. Gente, esquece disso. Quem empreende em casal fala de trabalho o dia inteiro. Sim. E assim, não existe aquele negócio, não, no jantar de família, no almoço de família não se fala de trabalho. Fala sim. Tá? A pessoa fala e tá tudo bem falar de trabalho, né? Esse tipo de orientação é para quem não respira, não vive, não tem paixão e vibra aquele negócio, entendeu? Então tá tudo bem, não se cobre por isso. Exatamente, né? Não é sócio, mas a Karina trabalha com a gente. Sim. Que é tua esposa. Exatamente. Então, assim, o que tu enxerga que são coisas que facilitam e dificultam o dia a dia da rotina de trabalho? Cara, a primeira coisa são responsabilidades claras. Uhum. Quem que faz o quê? Quem que entrega o quê? Quem que é responsável pelo quê? Eu acho que esse é o principal ponto, porque quando se empreende em casal, existe aquele lance de... Todo mundo quer fazer tudo, todo mundo tem vontade. É, porque assim, como é marido e mulher, então tá meio óbvio para a equipe que os dois mandam na empresa, digamos assim. Então, se eu perguntar para a esposa ou para o marido, tanto faz. Uhum. Só que uma vez que você deixa as responsabilidades claras, não, o marido vai cuidar, sei lá, do administrativo, financeiro, setor comercial, e a esposa vai cuidar, sei lá, de marketing e da entrega do produto ou do serviço. Legal, delimita as responsabilidades. Então, primeiro ponto, ter clareza do que cada um faz o quê? Porque em casa é a mulher sempre que manda, né? Então... Pelo menos na empresa deixa dividido isso. Deixa dividido, né? Deixa o cara ganhar o espaço dele. Mas é importante ter essa clareza de responsabilidades, porque senão a mecânica não funciona bem. Claro, quando tá só os dois, beleza, os dois fazem tudo, um dá uns gritos com o outro, tá tudo certo. Aí a hora que começa a ter time, começa a crescer o time... Começa, um fala uma coisa, o outro vai lá, por que ele falou isso? Não, para de fazer e vai fazer outra coisa, porque sou eu que tô mandando, eu que tô aqui agora. E aí gera um conflito e também aí outra coisa que é você saber se posicionar quando alguém da equipe vem pedir algo que é da área do outro, né? E a gente vive muito isso, né? Viveu como sócio, isso acaba acontecendo. Mas o Tavo falou não sei o quê. Eu falei, mas você é da equipe do Evandro, o que tá acontecendo? Eu não tenho nada a ver com isso, vai falar com ele. Então, assim, o lance beleza, é treinar os dois lados. Um líder tem que treinar o time dele para buscar ele sempre que precisa de alguma coisa, e o outro líder tem que educar o time falando, olha, isso daí talvez você tenha que ver com o seu líder, que é o Evandro, e etc. Então... entender como é que essa dinâmica funciona. Tipo pai e mãe, né? Vai na mãe, posso tirar folga sexta-feira? Não. Aí vai no pai, posso tirar folga na sexta? Eu já falei com a mãe. Sim, exatamente. Lá em casa, a Isabela é a mesma coisa, né? Ela chega, papai, posso comer um chocolate? Eu falo assim, você já perguntou pra sua mãe? Já perguntei pra mamãe. Mas ela não falou a resposta, né? O que ela falou? Ela disse que eu não posso. Eu falei, e por que você acha que o papai vai dizer que sim?
Então, é mais ou menos a mesma dinâmica O dentro que ela da empresa. respondeu? Agora eu quero saber. Por que ela acha que o papai vai dizer que sim? O papai é mais flexível. O papai é mais flexível? Mas é muito louco, assim. E esse lance de empreender em casal, eu não digo que é saber separar as coisas, mas você ser estratégico na hora de separar as coisas. Então, tem um lance de sobreposição de hierarquia. Então, Claro. por exemplo, apesar da Karina hoje na empresa ser minha liderada, mas reuniões de desenvolvimento ela faz com o Evandro. Uhum. Então, o Evandro acaba liderando o desenvolvimento pessoal dela dentro da empresa e eu acabo lidando com as tarefas do dia a dia, etc, etc. Então, é importante delimitar também a hierarquia, né? Uhum. De quem que é a tomada de decisão do que e etc. Porque essa dinâmica inevitavelmente funciona ou não. E outra coisa que eu vejo que ajuda demais quando são casais como sócios é ter um apoio externo. Porque é muito fácil os dois ficarem se batendo e até por ter uma intimidade muito grande, acaba Perfeito. que não tem papas na língua de falar o que tem que falar de uma vez Perfeito. e assim por diante, e parece que um tá certo, um tá errado, e eu vejo quando tem um terceiro, tipo uma assessoria, alguém que de fora tá apoiando e ajudando, não é alguém dizendo quem tá certo e quem tá errado, mas é ajudando alguém de fora a enxergar como Perfeito. tá o panorama dos dois. E principalmente, o que eu vejo em casal também, de uma armadilha, que é manter o amadorismo, né? Isso. Então, assim, alguém de fora que ajude a profissionalizar a Perfeito. empresa. Apesar de serem sócios, tem que profissionalizar, né? Inclusive, esses dias eu estava conversando com um casal que está no nosso grupo de negócios e veio a esposa falar comigo, tá acontecendo tal situação, eu acho que o meu marido tá fazendo errado, assim, 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 e isso tá me incomodando, só que eu não, enfim, tô com dificuldades de saber primeiro se isso é certo, segundo de como abordar isso. E daí, conversando com ela, eu falei, olha, posso te falar a má notícia? Teu marido tá certo. A questão é o como ele tá botando para rodar esse plano de ação, que daí talvez teria que ser redesenhado, repensado, etc, etc. Uhum. E daí é muito, assim, parece uma característica em comum, mas empresas familiares, né, marido, esposa, mas também quando tem filhos, pai e mãe, etc, geralmente é uma empresa muito emocional. Claro. Então, assim, a pessoa que trabalha lá tem uma relação muito próxima com a família e etc. Então, acaba tendo essa dificuldade no trato com as pessoas, acaba mantendo as pessoas por questão de confiança. Não, eu confio na pessoa, Acaba etc. que se torna um valor do negócio a Isso. confiança, só trazer gente que confia e, assim, acaba tirando o profissionalismo de lado. Uhum. Então, não, aquela pessoa lá, não. Eu lembro até hoje uma cliente minha falando assim, não, aquela pessoa lá, ela é o vespeiro da empresa, então ninguém coloca a mão nela, então deixa do jeito que tá, eu não quero lidar com isso, porque ela é madrinha da minha filha e parará, parará. E isso é ruim para a cultura da empresa, né? Que acaba criando esse ar de, então quer dizer que o fulano é protegido? O fulano pode fazer a cagada que quiser, que a empresa vai respeitar. Então essa dinâmica acaba sempre complicando no dia a dia. Isso assim, acho show ter sócio como casal, assim, faz parte, acho que é super legal por questão de confiança, por quanto também trabalha junto, né? Os dois sabem como uma união de força muito grande que ajuda a impulsionar os negócios. Tanto é que se a gente olhar no Brasil, muitas empresas são formadas por casais que pegam junto, que querem construir uma vida juntos. Vive o negócio, que né? vive o negócio, tem paixão por aquilo, os dois têm o mesmo nível de entrega para aquilo. Então, acho uma baita de uma união, e tanto é que muitos dos nossos cases são casais. Sim. Agora, esse ponto do profissionalismo, para mim, é um dos pontos onde mais tem que tomar atenção. Minha sugestão primeira, aquilo que a gente sempre fala, é começar com um bom organograma. Perfeito. Definindo qual é a função de cada sócio e das pessoas do time. Tem a função como sócio, mas também tem a função executiva que cada um tem dentro da empresa. Perfeito. As decisões estratégicas como sócios, vocês vão tomar em conjunto. Mas quem está responsável pelo marketing, ele tem que dar conta das coisas de marketing. O marido ou a esposa, ele pode pedir apoio, mas quem é o responsável por entregar, trazer os números, por estudar mais sobre isso, é um deles que vai estar focado ali dentro. Perfeito. Até dentro do nosso próprio marketing, né? Do nosso próprio programa. Tem parte, às vezes, de gravar vídeo, às vezes parte de fazer anúncio. E aí cada um tem uma responsabilidade. Sim. A gente estava até falando da Digital Net antes de entrar, né? A verdade. Renata que toca o marketing,
né? E hoje ela tá à frente do setor de marketing e também apoia na parte de vendas. E o marido dela é a figura emblemática da empresa, o Barbudinho. O Barbudinho. Então, ela filma ele dá as dicas, né? Uma loja de informática, né? Produtos e serviços de informática. Então, ele dá as dicas, etc. Mas ela passa a estratégia, ela passa a orientação, ela conduz o time, ela cuida dos bastidores de marketing e vendas. Ele é a cara da empresa e ele cuida da prestação de serviço e etc. Então, essa dinâmica funciona super bem, porque está muito claro a responsabilidade de cada um. Agora, uma outra coisa que eu tenho percebido, estando próximo também de alguns dos casais ali do grupo de negócios, é clareza do talento individual de cada um. Claro. O que é habilidade única de cada um? Para onde? Habilidade única de cada um, porque, por exemplo, tem um casal, eles têm um restaurante e assim, o marido é super introspectivo, mas é aquele cara disciplinado, faz o que tem que ser feito, gosta de rotina, etc. E a esposa é o oposto, né? Super expansiva, comunicadora e tudo mais. Aí tava ela cuidando da produção e ele cuidando do atendimento ao cliente. Eu falei, gente, tá tudo errado. Pessoas expansivas, comunicadoras, marketing, atendimento ao cliente, etc. Pessoas processuais, disciplinadas, etc. Produção, bastidores, financeiro, né? Compras, etc. Gestão de estoque. Então, essas pessoas, quando colocou cada um no seu lugar, assim, foi quase que mágico desabrochar o negócio. Então, é tomar cuidado com essas expectativas de, não, se eu sou a cara da empresa, então ele tem que cuidar do setor A e B. Tem um outro caso também de um cliente que a esposa, ela cuida todo do marketing e vendas, e ela é excelente nisso, entre aspas, como se tivesse sobrado para o marido fazer o financeiro. Só que ele é um cara super criativo, etc. Ele é o cara que tem que estar ajudando a escolher os produtos, nova linha de produtos, compras, etc, e botou o cara para fazer o financeiro. Então, ele estava morrendo profissionalmente. Então, quando começou a entender o papel de cada um e como que isso vai gerar sinergia para o negócio, o resultado simplesmente vem. Claro, e também a gente percebeu até nesses casais que eles também começam, às vezes começa junto e os dois pegam muito junto e trabalham muito. Assim, isso é unânime, né? Unânime. Ninguém tem preguiça de fazer nada, todo mundo, o que precisar fazer, vai fazer. Só que, não sei se tu percebeu também que é muito comum a empresa crescer e eles seguem com penduricalhos de coisas que deveriam ter sido delegada e segue pagando boleto. Eu falo, não acredito que é você que vai no banco pagar boleto. Não, tem que ser eu que vou no banco pagar boleto. Sim. Mas sempre foi assim, porque fez parte, continuou parte lá dentro. Isso para mim é principalmente a falta de um bom organograma, de entender a rotina. Porque isso entra naquele lance da profissionalização, né? Porque assim, o negócio cresce, ele tem medo de delegar, por exemplo, pagamento de conta. Meu Deus, quem é que vai andar com o cartão da empresa, etc. Alguém vai fazer o financeiro, por exemplo, não é nem para fazer nem o marido nem a esposa, era para ter um terceiro fazendo o financeiro. Às vezes nenhum dos dois tem talento para isso. Perfeito. Era um terceiro para fazer. Tem que saber liderar um financeiro. Sim. Entendeu? Saber quais relatórios pedir, como é que vai fazer a análise, como é que vai fazer, enfim, toda essa questão. Mas o que eu vejo desse ponto é que a tendência dos casais é serem muito operacionais. Isso, era isso que eu queria dizer. Entendeu? Então, assim, eles não entendem que chega um ponto do negócio que eles têm que começar a olhar para as pessoas, como é que ele vai ganhar braço no dia a dia, como é que ele vai alavancar o tempo dele tendo pessoas melhores do que ele tocando ali o dia a dia. E às vezes é uma pessoa que tem o perfil adequado e tem um bom treinamento, às vezes é a pessoa adequada para fazer essa delegação. E é mais simples do que se imagina. Sim, com certeza. E outra coisa também que eu vejo que é muito positiva, que às vezes tem gente que não é nem sócio, né? Tipo, é sócio da vida, mas às vezes o marido tem um outro negócio, ou trabalha em outra coisa, e a esposa tem um negócio principal, mas o marido apoia. Então, eu vejo que isso soma muito. Sim. Até porque muitas também são bastante operacionais, e alguém de fora que ajuda a ter uma visão, ajuda a tomar as decisões e assim por diante. Agora, onde que eu vejo que acaba gerando um conflito ali dentro é quando eles estão em páginas diferentes em relação a conhecimento, a conteúdo e assim por diante. Perfeito. Então, quando tem assim alguém que apoia, é fundamental todo mundo estar na mesma página. Quando eu falo a mesma página, é igual você tá lendo um livro,
Aí você já tá lá no final do livro e tá querendo discutir o final do livro com alguém que nem leu aquilo que você já leu. Perfeito. Então não adianta você discutir, e aí você fica querendo discutir, mas fulano é teimoso, não enxerga o que eu tô enxergando. A única solução é assistir aquilo que você assistiu, ou seja... Estudar a mesma coisa. Estudar a mesma coisa para chegar na mesma página que você. Perfeito. Teve uma cliente nossa que disse, nossa, meu marido era super teimoso, não queria estudar nada e etc. Outro dia eu cheguei e estava ele no quarto assistindo vocês. Falei, ela disse, nossa, meu Deus, que maravilha, ele estava lá assistindo. Perfeito. E, então, assim, incentivar seu marido e esposa a consumir o mesmo conteúdo que você está consumindo, porque vocês vão ter uma visão estratégica mais alinhada e vão poder somar melhor. Inclusive, quando o cliente vai fazer uma sessão estratégica com o nosso time de especialistas, é gratuito, você pode fazer. A gente sempre recomenda que leve uma pessoa de confiança, se não for marido, esposa, leva sócio, etc., ou filhos ou pais. Leva essa pessoa de confiança, porque assim, quando um especialista está explicando alguma coisa para a pessoa, a tendência é que ela conecte os pontos mais facilmente. Porque alguém de fora, né? Alguém de fora e vai tirar as dúvidas, etc. Porque às vezes a dinâmica do casal é sempre divertida, porque geralmente o marido é mais otimista, a mulher é mais pessimista, ou a mulher é mais otimista, o marido mais pessimista. Um dos dois é mais otimista, ou um dos dois é mais pessimista e tá tudo bem. Eles se complementam no dia a dia, né? Inclusive eu tenho uma teoria que eu li num livro que ele fala que as pessoas pessimistas elas têm uma visão mais clara da realidade. Então os otimistas eles têm uma visão mais turva. Mas qual que é a questão aqui? Quando você tem um terceiro elemento, aquele mais otimista vai tentar vender a ideia pro pessimista, e daí ele não vai ter clareza de todos os detalhes, e o pessimista vai enxergar todos os detalhes. O pessimista vai saber fazer as perguntas que o otimista não vai saber responder. Perfeito, porque assim, o otimista sente que esse é o caminho, não sabe exatamente muito bem responder o motivo, mas sente que é para lá que deve ir. O pessimista ele vai ter os pontos de cuidado que ele vai ter. E é importante que os dois participem, porque daí um vai confortar o outro, cada um nas suas habilidades. Porque eu lembro um dos nossos clientes falando, né, que é o marido, que é um pouco mais realista, para não dizer pessimista. Ele fala, não, quando a fulana sente, eu confio. Uhum. Ele assim, eu gosto de participar do processo para eu ajudar ela a entender os detalhes, as coisas que ela não percebe. Mas quando ela fala, não, é isso, eu sei que é isso. Uhum. Entendeu? Então eu olho para ela e confio e falo, cara, se você acredita que esse é o caminho, então esse é o caminho. Entendeu? Então essa dinâmica funciona super bem, mas é importante cada um entender que o papel de um é sim observar os detalhes e trazer ele para a mesa também, e o outro é confiar. Então... Né, o Thiago e a Evelyn foi super divertido, porque o Thiago ele faz o papel do realista e a Evelyn da otimista. Não, então, o Thiago fez 1000 perguntas, mas por que isso? Por que vai ser diferente de outro? Por que isso? Por que isso e aquilo outro, né? E daí a Evelyn falou, Thiago, não importa, vamos fechar. Ele, não, mas veja bem, não sei o que dá. Não, vai dar certo. Daí ele então tá, já que tu tá confiando, mas assim, super funciona essa dinâmica, porque um precisa do apoio do outro no dia a dia. Sim, foi as perguntas certas, né? No nosso caso aqui são 2 otimistas e um realista que vale por 2. É verdade. Somos eu e o Otávio que queremos fazer maluquice e a Karina que bota a gente com os pés no chão. Mas durante muito tempo foi super difícil pra gente aceitar esse perfil mais realista, para não dizer pessimista, porque como a gente é muito otimista... Então a gente só enxergava os louros, né? Mas daí de repente começa a vir a realidade e, puta, aquilo no início parece um banho de água fria, mas daí depois você vai entendendo que é importante ter isso na dinâmica para você crescer de maneira consistente e previsível. Então essa parte dos casais, a gente vê que tem pontos positivos, tem pontos que você precisa ficar atento, principalmente a parte de profissionalização, mas e quando ainda tem... Daria fazer um outro podcast só sobre isso quando tem outros parentes envolvidos também dentro dessa equação como um todo, né? Sim. Como que tu enxerga isso? Que cuidados são importantes de ter? Porque assim, se começa com um casal, é muito comum trazer mais parentes porque o negócio começou baseado numa relação de confiança. Cara, uma expressão que a gente fala muito é alinhamento de expectativas. Uhum. Entendeu? Tem uma prima minha que trabalha comigo e eu falei, olha, a gente é primo e irmão. Ela cresceu como se fosse minha irmã.
E eu falei, cara, é um problema para mim te trazer para o meu negócio. Embora eu confie na tua capacidade de execução, mas eu sou a pessoa que mais vai te cobrar. Eu sou a pessoa que vai ser a primeira que vai criticar o teu trabalho e se precisar, eu vou ser a pessoa que vai te demitir. Tá ok para ti? Eu cumpri esse papel? Ela fala, não, tá, pode confiar em mim que tá tudo bem. Se for para sair, eu vou sair. Se tu me cobrar, eu vou entender. A gente vai dialogando, obviamente, é familiar, é primo e irmão. Então tem uma relação de confiança natural e tem muito diálogo no meio do caminho. Então, se você é daquele tipo que não consegue ser profissional, porque, por exemplo, uma vez eu tenho uma irmã mais velha. E a gente, num momento da vida, a gente falou, cara, vamos abrir um negócio junto. Eu falei, velho, nunca daria certo eu e a minha irmã. Sim. Porque a gente é muito diferente em muitos aspectos, tá? Não que, enfim, eu seja uma pessoa melhor, etc. Mas, assim, eu ter clareza de que não vai dar certo. Isso. E porque, às vezes, um ponto ali, só pra gente terminar o raciocínio, não é só confiança. Assim, óbvio que tu confia na tua irmã, porque às vezes tu quer chamar um parente com medo de roubar, com medo de passar perna e etc. Mas, obviamente, que esse medo não existe com a tua irmã. Mas você sabe que tem outros aspectos que não vai bater na dinâmica como um negócio, né? Sim, sim. A gente chegou num consenso, nós dois juntos, que a gente não vai saber separar. Aquelas birras que irmão tem um com o outro, etc. A gente sabe que não vai conseguir separar. E a gente foi muito honesto um com o outro, dizer, cara, na real não vai rolar porque assim, a gente tem esse tipo de relação. E agora com a minha prima foi diferente, né? Quando eu sentei para conversar com ela, coloquei as cartas na mesa, falei, olha, tu me conhece, eu sou um cara difícil de lidar, etc, etc. Tá tudo bem para te dar? Não, tá tudo bem, quero esse desafio, comprei o negócio, etc, etc. Então, acho que funciona bem quando tem muita conversa e confiança. E eu acho também ali que nesse início é combinar como seria uma saída. Perfeito. Parece um tema delicado, né? Perfeito. Mas é muito mais fácil você combinar ou conversar sobre isso quando está começando. Olha, e se não der certo para um dos lados? Perfeito. Ou para o lado da empresa ou para o seu lado não funcionar. Como que a gente vai encerrar isso? Porque o problema que eu vejo é trazer muito fácil, né? Ô fulano, não quer começar lá com a gente? Perfeito. Aí vai começando, de repente já tá lá dentro. Se as coisas não são bem combinadas, a pessoa... eu achei que tu me convidou para ser sócio também. Sim. E as coisas não ficam bem claras putz, para gerar um ressentimento lá na frente, isso Perfeito. também é a mesma coisa com o casal, né? Perfeito. Pô, e se não funcionar a gente trabalhar junto, o que a gente vai fazer? Perfeito. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai combinar? Quem que vai sair? O que cada um vai? Que momento a gente vai falar? Já criar essa abertura dessa comunicação. Perfeito. Porque eu vejo que lá na frente, assim, uma das coisas que a gente conversou, tem amigo que trabalha junto conosco aqui também, e as coisas são claras, no sentido de, olha, nossa amizade é maior do que a relação de trabalho. Se acontecer alguma coisa com o trabalho, a gente vai encerrar a relação de trabalho e vai continuar a relação pessoal. Então, é engraçado que uma das pessoas... que a gente tem um monte de amigo e parente trabalhando com a gente, pessoas próximas, etc. E uma dessas pessoas, né, o resultado não estava indo bem, etc. E ela, obviamente, ansiosa com isso, chegou um dia e ela falou, cara, o que vocês acham de eu sair? Eu falei, por que diabos você sairia? Ele, não, porque eu não estou entregando resultado, quem sabe vocês precisam de uma pessoa que esteja entregando resultado, etc, etc. E, enfim, daí a gente conversou sobre o tema, mas... foi muito louco e nem partiu da gente. E na verdade, naquele momento, nem passava pela minha cabeça. Eu falei, cara, vamos lutar de encerrar o contrato, etc. E ela falou, não, mas é porque eu tô vendo que a empresa entrou numa situação delicada, eu sei a minha responsabilidade nisso, talvez não seja a pessoa certa para a função, etc. E quem sabe vocês encontram uma pessoa mais capacitada. E aquilo me surpreendeu, porque de fato não passava pela minha cabeça encerrar o contrato com aquele amigo, parente, etc. E foi super legal, porque ali a gente teve uma segunda conversa madura. Eu falei, cara, deixa eu te explicar por que você está aqui. Entendeu? Claro, tem o lance do profissionalismo, etc. O resultado sim é importante, mas tem coisas naquele momento que era mais importante deixar as claras. Então, é importante
sempre ter essa maturidade na conversa. E assim, falar de trabalho é falar de trabalho. Assim, é difícil dizer para tentar separar, porque a gente é a mesma pessoa no trabalho e em casa. É, que uma coisa é... Pô, lembra que segunda-feira a gente precisa resolver tal assunto. Ah, tu vai estar segunda-feira lá? Isso é uma coisa, um tipo de conversa que vai ter, sim, beleza fora. Agora, vai trazer mágoa do dia do trabalho, uma reunião de família e assim por diante, né? Então, assim... É foda, porque assim, acontece, assim, a relação... Quando traz gente de fora, a relação acaba mudando, por mais maturidade que tem, etc. Porque, cara, às vezes a pessoa manda bem, às vezes não manda tão bem, às vezes tem um nível de cobrança X, às vezes tem um nível de cobrança Y. Então, é importante saber lidar e entender que, cara, a partir do momento que você trouxe um parente pro negócio... A relação muda. Vida é diferente, né? A vida é diferente. Não você vai, né, ser seco com a pessoa, etc, etc. Mas você precisa ter uma relação agora um pouco mais profissional. Talvez, sei lá, eu sou do tipo que eu gosto de fazer bullying com os meus primos, meus amigos, etc. Cara, tem alguns tipos de bullying que você começa a preservar, no meu caso. Mas é real, velho. Tem que entender, tipo, eu gosto de fazer umas piadinhas sem graça, etc. Faz parte, as pessoas que me conhecem sabem disso. Então tem piada que eu falo, cara... Que bom, né? Eu como líder dessa pessoa, ou par dessa pessoa, talvez fique meio chato a fazer esse tipo de piada nessas circunstâncias, entendeu? Então, enfim, pode ficar um clima, etc. Eu tenho esses cuidados. Claro, com certeza. A gente imagina. Mas tá bom demais. É bem por aí o caminho, né? Eu acho que totalmente válido. Até às vezes a gente brinca, né? Tem casais que começam e falam, por que o cliente não tá andando? Aí eu converso, virou caso de família. Não tá andando por uma rusga entre o casal. Perfeito. Não, por que não tá andando o projeto? Porque... Fulano disse que Beltrano deveria ter feito e Beltrano disse que Fulano não fez e ficou... Isso é muito louco, né? E ficou um acusando o outro e ninguém fez e não acontece, né? Assim... Isso é muito louco, assim, quando o cliente desanda a maionese, é normal o time falar, já tentei A, já tentei B, já tentei C, já tentei D com tal cliente, tu consegue trocar uma ideia? Os caras já estão com a gente há bastante tempo, etc. Troca uma ideia com eles. É batata. Daí, geralmente vem pra reunião só o marido ou só a esposa. E daí, quando vem só o marido, eu falei, e a tua esposa, como é que tá? Tá tudo bem com ela? Então, Gustavo. Aí começa a novela. Entendeu? E daí a gente tem que apoiar, inclusive, nesse ponto, né? Dar essa contenção familiar, entender cada um as suas responsabilidades, etc. Mas para mim, talvez o principal recado de empreender em família é entender se os dois estão na mesma página em relação ao negócio. Claro, porque que sentido às vezes diz que estaria não na mesma página? Vou dar um exemplo de um cliente nosso, um casal que tinha uma clínica odontológica. O marido super empreendedor, super faca na caveira, trabalhador, etc, etc. E a mulher chegou a um determinado momento no negócio que ela viu, cara, não quero esse negócio de ser CEO de clínica. Eles tinham uma rede, etc, super legal o trabalho deles. E daí ela começou a levar o negócio em banho-maria. E o marido querendo fazer e querendo acontecer, investindo em marketing, contratou nossa mentoria e outras consultorias, etc. E querendo profissionalizar o negócio crescendo. E ela falou, cara, tô ok com a minha rotina, não quero esse negócio de crescer. Então eles não estavam na mesma página. Um tinha uma super ambição e não estava confortável com o volume financeiro que movimentava, e a outra estava ok com o que ganhava, né? O marido ganhava super bem porque ele tinha emprego paralelo. Ele falou, cara, o dia que a clínica estiver dando esse volume de dinheiro, lucrando esse volume de dinheiro, eu largo o meu emprego principal, que ele, médico, etc., ganhava mais de 50 mil por mês. Ele falou, cara, o dia que a clínica sobrar mais de 50 mil por mês, tá tudo certo. E ela, como era gestora da clínica, ganhava em torno de 10, 15 mil por mês. Para ela estava ok aquele salário para fazer algumas funções administrativas operacionais. Só que ela já estava se enchendo o saco daquilo. Então ele estava com a função dele de médico e também sobrecarregado fazendo as funções dela. Resumo da ópera, eles não estavam na mesma página. Claro. Entendeu? E daí o que aconteceu foi que a gente começou a ajustar a dinâmica para que eles encontrassem um meio termo ali para trabalhar juntos. E basicamente é encorajar o marido e a mulher a conversarem. Porque assim,
o dinheiro é a briga número 1 dos casais. Uhum. E daí, a partir daquilo, eles têm que, enfim, avaliar outras coisas. Porque uma vez que o negócio vai mal, isso impacta o casamento. Demais, né? Demais. E por outro lado, se vai bem, também impacta positivamente o casamento, né? Exatamente. Isso é um fato. E isso tu falou de incentivar eles a conversarem. Perfeito. E eu vejo que, às vezes, como eu estava comentando antes, é difícil sozinhos conseguir ter uma conversa madura sobre a empresa, porque mistura, Perfeito. como tu comentou, não tem muito o que fazer que não vai misturar. Perfeito. Então, um terceiro elemento para ajudar a guiar, e cada um vai seguir qual papel. E eu vejo que isso funciona muito bem, de definir Perfeito. qual papel, o que cada um vai ficar confortável. Tá bem, você acha que vai funcionar assim? Você acha que vai funcionar bem assim? Sim. Então vamos acordar aqui, fulano faz tal coisa, ciclano faz tal coisa, e a gente caminha na direção que a gente combinou, e o resultado começa a acontecer. E aí vira uma espiral positiva, porque o resultado começa a acontecer, tudo ao redor fica melhor. Sim. Depois que o resultado está melhor, várias coisas que eram problema deixam de ser problema, né? E é engraçado porque o contrário também é muito louco, porque às vezes um tá lá pegando, fazendo, acontecendo, e o outro tá lá, sei lá, sai no meio da tarde, vai, sei lá, no salão de beleza, vai fazer uma volta no supermercado e tudo mais, e daí começa a haver um desequilíbrio entre o casal. E daí é aí onde a briga acontece, porque às vezes o negócio não tá tão bem, de repente o teu cônjuge sai no meio da tarde para fazer coisas aleatórias, isso dá briga. Uhum. Entendeu? Então é importante estar sempre comunicando, entenderem o momento do casal, entender, criar um plano juntos, falar, cara, eu preciso do seu apoio nisso, você pode contar comigo nisso, e deixar as responsabilidades e os entregáveis muito claros desse processo. Então Legal. É super legal pensar bem essa dinâmica, porque, cara, é uma arte, né? E assim, a maioria dos negócios brasileiros são empresas familiares. Então, levar em consideração que se você está ouvindo esse podcast, muito provavelmente você empreende em família. Isso. Se você lembrar ou conhecer alguém que tem um negócio, são sócios, são casais, manda esse podcast para eles, talvez vai ajudar a enxergar de uma maneira diferente a sociedade e arrumar as coisas que não estão fluindo muito bem. E se você é marido ou esposo, está ouvindo esse podcast, mande para o seu cônjuge. Mande para o seu cônjuge. Para que ele entre no programa de mentoria da marca de valor também. E fique todo mundo feliz. Certo? Se você é dono de um negócio local e quer crescer, tem ambição de ir para um próximo nível, se inscreve tanto no nosso canal aqui no YouTube, ativa as notificações, você pode fazer uma sessão estratégica gratuita com o nosso time de especialistas, para te ajudar a enxergar onde está o maior gargalo da parte de marketing e vendas e te ajudar a enxergar qual é o passo a passo específico para o negócio de vocês, certo? É só acessar codirect.com.br/masterclass, ou tem um link aqui também, aqui embaixo na descrição, onde você pode clicar, acessa, preenche lá os dados que o nosso time vai te ligar. Maravilha? Nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.